boa noite pessoal, boa noite. Aqui é Beth Browning, é nutricionista infantil, na live Introdução Alimentar Passo a Passo. Aqui a gente aborda e conversa com as mães sobre introdução alimentar, essa fase tão especial, mas tão delicada, que precisa de muita atenção da mãe e da família, e do pediatra. É um momento muito importante, um momento que merece atenção. Até porque nós, mães, sempre temos aquele medo lá no fundo do nosso coração. A gente tem esse medo da criança, né, do nosso bebezinho que vai começar a comer, não comer direito. Não é verdade? A maioria das mães, elas acabam tendo esta dúvida lá dentro. Como que a gente diz, com a pulga atrás da orelha, de que o bebê vai comer ou não vai comer? Ele vai gostar ou ele não vai gostar? Eu vou fazer direito ou não vou fazer direito? Várias coisas que vão aqui, ó, na nossa cabeça, e a gente vai nessa expectativa pensando a respeito disso. Por isso as lives, para a gente ter um espaço de conversa e pensar a respeito disso tudo e aprender. Eu falo que eu sempre aprendo junto com as minhas mães, e ó, que eu tô nessa há 20 anos, mas todas as mães me ensinam e me ensinam muito, é muito gostoso tudo isso. E as lives é um jeito da gente trocar ideias e de vocês poderem me ensinar e eu poder ensinar vocês também. Para desse modo nós podermos cuidar melhor da saúde dos nossos bebês, né? Que são tão importantes para nós e para a sociedade de um modo geral, porque esses bebês vão virar adultos e quanto mais saudáveis, quanto mais felizes eles forem, melhor vai ser para a nossa sociedade, certo? Então a live é assim, gente. Na live eu converso sempre sobre um tema, né, da introdução alimentar, porque tem muitas coisas a serem faladas. E depois eu abro a live para dúvidas. Então, quem tiver aí com uma pergunta para fazer, pode ser a respeito do tema, pode não ser, pode ser por outro assunto, outra dúvida, qualquer pergunta, a gente conversa depois da minha explanação aqui sobre o tema. E o tema de hoje é um tema bem interessante, porque apesar de muito ser falado, de muita informação que ronda, né, ainda tem muita gente achando que introdução alimentar é igual comer sopinha. Então vamos lá. Quem sabe, quem conhece essa expressão, expressão não, né? Nomenclatura, introdução complementar, introdução alimentar. Esse é o nome que a gente dá quando o bebê começa a comer, certo? E nesta fase de começar a comer, tem muitas mães ainda que acham, e ainda tem muita gente que divulga isso, que a primeira comida do bebê é a comida que eu falo, né, normalmente, quem acha isso que eu vou falar já começou a dar suco de laranja lima com 3 meses. Ou, eu acho que eu tô com uma coisa aqui. Ou começou a já dar frutinha, mesmo que seja no tempo certo, tá? E aí, o que a gente vê muito acontecer? As pessoas achando que começar com a comida do bebê é começar com sopa. E a sopa, gente, não pode ser a primeira comida do bebê, tá? A primeira comida do bebê não pode ser liquidificada. Não pode ser uma sopa toda misturada. E eu vou conversar com vocês aqui, vou explicar o porquê que não pode, certo? A gente tem que evoluir. Tem que abrir a nossa mente. Eu quero que vocês façam esse exercício comigo hoje. Vão pensar o porquê que a gente acha isso ainda, porque que ainda tem muitas mães que começam a oferecer a
papinha, né, liquidificada, a sopinha misturada. E isso, gente, vem por uma questão cultural, né? Vem de muito tempo, mas a gente tem que se adequar. Então já tem tanto estudo falando sobre isso, já há muitos anos que é orientado a não liquidificar e a não oferecer sopa. Sopa por quê? Porque tá tudo misturado, né? O que que é a sopa, gente? Sopa é um líquido com coisa dentro, certo? Ou é um líquido, um creme, vamos pensar, um creme de palmito, né? É um creme de abóbora. Isso é uma sopa que a gente diz. Ou pode ser uma sopa que tem várias coisas, né? Então, que tem pedaços de legume, tem pedaços de carne, tem arroz, ou tem macarrão, enfim. São vários alimentos lá, todos boiando em um líquido, que seja. Isso é o que a gente chama de sopa. E aí, o que que acontece? Isso é uma tradição nossa. Não só aqui, eu estou em São Paulo, né? Não só aqui no Brasil, mas em muitos países, vou dizer, na maioria dos países. E por que isso, gente? Porque o bebê, ele precisa aprender a comer, ele precisa aprender a comer. E para aprender a comer, tem um esforço. E o que que ele já sabe? Que ele não precisa aprender? O líquido, não é? Ele não mama. E aí, se ele já sabe o líquido, o que que era o pensamento antigamente? Eu começo com o líquido que vai dar tudo certo. Caramba, não vai dar tudo certo, gente. Sabe por quê que não vai dar tudo certo? Porque, ok, se a gente pensar em quantidade, ok, o bebê comeu, mas ele não está aprendendo. O que que meu bebê precisa aprender? Ele precisa aprender a mastigar, ele precisa aprender o sabor dos alimentos. Será que eu travei aqui? Acho que não. O sabor dos alimentos, ele precisa aprender a textura dos alimentos, certo? É esse o momento, a coordenação de levar até a boca, é esse momento que o bebê está vivendo na hora da introdução alimentar. Então, se eu ofereço aquele troço todo batido, que é um líquido, ele come? Come. Normalmente come. A mãe fica feliz da vida, a avó nem se fala, mais ainda. Mas depois, né, de um tempo, a gente não vive de sopa. E a mãe vai querer ensinar a comer comida. E aí a criança tem dificuldade. Por que que ela tem dificuldade? Porque já perdeu o tempo. Sabe o tempo? A gente tem uns tempos na vida e ela perde aquele tempo. E aquele tempo é precioso. É aquela janelinha lá onde a gente tem que passar a informação, ela fecha. E aí fica mais difícil de ensinar o bebê a comer. É aquele bebê que qualquer grãozinho que vem na boca, ele põe pra fora. Sabe isso? Tem. Vocês já devem ter ouvido algum bebê que é assim. Eu já vi vários. A mãe chega lá no meu consultório. Beth, acontece o seguinte. Meu bebê, e aí já é um bebê de 10, 11, um ano e meio. Ele não consegue comer, Beth. Ele só come, ele sente qualquer grãozinho, ele põe pra fora. Ele vomita. E aí o que que a gente faz? Tem que fazer toda uma avaliação com uma fonoaudióloga, né? Um fonoaudiólogo que vai ver se tem algum problema. E normalmente não tem. Esse bebê é capaz de mastigar, é capaz de engolir, só que ele não sabe. E aí, nessa hora, o bebê não tá mais com paciência para aprender. Ele já começou a engatinhar, ele já tá andando e ele quer ver o mundo, ele não quer ficar parado ali para mastigar, não. E isso que é um problema. Então, se eu começo com a sopa batida, né, peneirada, liquidificada, eu vou aumentar muito a chance disso acontecer. Mas aí você deve estar pensando, mas Beth, eu fui assim, o meu sobrinho foi assim e depois aprendeu a comer.
né? Comecei com o meu primeiro filho, eu fiz assim, eu comecei com a sopa batida e depois passei pro amassado e depois dei em pedaço, ele come bem, super bem. Acontece? Acontece. Não estou te desmentindo, né? Mas não é a maioria. E é uma roleta, né, gente? A gente não quer fazer roleta russa com o nosso bebê. A gente não quer apostar onde não tem grandes chances da gente ganhar, não é? A gente quer o melhor para o nosso bebê. Então, o melhor é ter a paciência e investir e, na verdade, acreditar que o bebê é capaz de comer desde as primeiras refeições, comida que não é liquidificada, que não é passada na peneira e que não precisa nem ser amassada, tá? Isso já é um receio maior das mães, então eu explico sempre dos dois modos, eu explico como fazer amassado e explico como dar em pedaços sempre para as minhas mães, porque é um grande passo e tem mães que não querem realmente, tem muito medo do engasgo e a gente pode falar disso outro dia. Podem me perguntar se vocês tiverem dúvidas sobre o engasgo, mas é isso, quanto mais eu quero o melhor para o meu bebê, mais eu tenho que investir, né? E confiar que o bebê consegue, porque ele consegue, gente. Claro que cada um tem seu tempo. Então, vamos voltar. O liquidificado, o peneirado, ele veio por quê? Porque é mais fácil para o bebê. E aí acalenta o coração da mãe, ela fica feliz da vida. Só que depois de alguns meses ela vai ter um problema. Provavelmente. Não sempre, mas provavelmente. E a gente não quer isso. Então, para que arriscar? Vamos já começar do jeito certo, né? Do jeito mais certo, né? Porque, tudo bem, como eu disse, tem bebês que sobrevivem a isso, mas vamos tentar ser mais assertiva. Então, tirem essa ideia da cabeça. Quem estiver fazendo, oferecendo, né? Começando a introdução já. Ai, Beth, eu comecei a introdução alimentar do meu bebê. Até outro dia aconteceu isso na mensagem que a mãe me mandou. Não me lembro, gente, o nome dela. Eu sou péssima para nomes nesta hora. E aí, o que acontece? Ela me perguntou assim, Beth, tô vendo as suas lives, tô vendo seus vídeos, e agora eu já comecei a dar liquidificado. O que eu faço? Né? Eu posso passar de uma hora para outra? Pode, gente. Foi o que respondi para ela. A gente vai evoluir essa consistência, a gente vai mudar essa alimentação do bebê. E aí tem toda uma técnica para isso, mas eu posso, eu percebi que eu tô fazendo alguma coisa errada, eu vou mudar. Simples assim, né? Às vezes não é muito simples o processo, mas a decisão é simples. O que acontece a mais quando eu dou ou liquidificado, ou e aí no caso pode ser até em pedaço ou amassado, mas, né, que é mais a ideia da sopa, é essa questão do misturado, gente. Que no liquidificado e no peneirado não tem como fazer, né? A não ser que seja um sabor só, como eu falei, creme de abóbora. Creme de abóbora, creme de abóbora. Batido em pedaço vai ser só abóbora. Ok? Ok, entrou na cabeça do bebê, o bebê sabe o que é. O sabor, ligou, fez todas as conexões neurais, já sei o que é abóbora. Se eu vou gostar ou não mais pra frente, tá, gente? Mas ele já vai entendendo o que é aquele sabor. Mas normalmente não é isso que a gente faz. Até porque meu bebê precisa de vários nutrientes, a mãe sabe disso. Então eu lá ponho um monte de coisa lá dentro da sopa, né? E na hora que bateu aquilo, meu Deus do céu, que sabor que é aquilo? Cadê a abóbora? Cadê o chuchu? Cadê a cenoura? O bebê não consegue identificar, nem a gente que já conhece vai conseguir. Nem a gente. Então, este é um outro lado ruim, é um outro erro, né? Um outro problema que a gente traz. Liquidificado. Ok, Beth, mas o meu não é liquidificado. Eu pego, pico tudo, enfio lá na panela, cozinho e aí eu tiro e dou pro bebê. É pedaço.
Ok, é pedaço, ótimo, tá? Começando a aprender a mastigar, isso vai ser legal, vai saber as texturas, mas também não deixa de ser um sabor tudo meio misturado, né? Porque na sopa ali que eu piquei tudo e joguei na panela, fica difícil. Ah, peraí que eu vou tirar os grãos de arroz, peraí que eu vou pôr pra cá a carne, peraí que eu vou pôr pra lá a cenoura. Se vocês fizerem isso também, vou contar, hein? Vai ficar um tempão lá para oferecer essa papinha pro bebê. Complicado, os sabores acabam se misturando também, então fica difícil de fazer esse aprendizado no cérebro do bebê. Beth, a minha papinha não é assim. Eu faço, cozinho, aí eu amasso tudo e misturo. Então é carne com mandioquinha e cenoura. Aí eu amasso lá e dou, é tudo amassadinho. Ótimo, é tudo amassadinho, mas é misturado. Né? Tá cheio de receita dessa na internet, gente, dessas papinhas que põe 5, 6, 7, 10 coisas, põe lá, a massa fica aquela... Primeiro que fica feio, né? Eu acho feio. Às vezes fica uma textura, fica uma carinha ruim pro bebê, tadinho. A gente come com os olhos, a gente não come com os olhos? O bebê também. Aí o que acontece? Logo ele perde o interesse por aquilo, não chama atenção aquele negócio lá, quase sempre com o mesmo gosto, porque por mais que a gente varie, né, ou predomina um sabor só, ou fica meio com o mesmo gosto. O bebê enjoa, o bebê cansa daquilo. Aí vem a mãe. Beth, meu bebê não come, meu bebê não tá gostando. É por causa disso, né? Outra mensagem que eu recebi essa semana, no final de semana foi a mãe tirando a dúvida, porque ela cozinha justamente essa sopa assim e congela e dá essa papinha para o bebê durante 3 ou 4 dias. E aí eu só fiz uma pergunta para ela, gente, que eu quero que vocês respondam por vocês também. Vocês comem a mesma coisa, almoço e jantar, 4 dias seguidos? Sejam sinceros. Aqui em casa, e eu que não é casa de nutricionista, não. Se tiver no segundo, terceira refeição a mesma coisa, não é que vai reclamar, mas vai comer menos. Ou vai comer com menos prazer. A não ser que seja o prato preferido, né? Mas você imagina, a cada 4 dias só que você vai mudar o que você tá comendo? Gente, ninguém merece, o bebezinho não merece não isso. Então, o bebê, a gente tem que sempre se pôr no lugar do bebê. O bebê quer coisa nova, ele quer descoberta, ainda mais nessa fase que eles estão. 5, 6 meses, o bebê tá descobrindo o mundo. Né? Ele está se tornando consciente de muita coisa. Então é o momento que ele está super sedento. Por isso que eu falo que é a janela, é a hora da gente investir. Investir em vários sabores. E se tiver tudo separado, ele vai comer, ele vai entender o sabor e ele vai gravar esse sabor. E aí tende a comer mais. Mas o comer bem, aquilo que acalanta o nosso coração, é depois. Não é na primeira semana. É isso que a gente tem que entender. Mas vai chegar lá e vai aumentando cada vez mais se a gente fizer o processo certo. Né? Se a gente for fazendo o processo certo, ele tende sempre a comer melhor. Melhor em quantidade, melhor em qualidade. E é isso que mamãe quer. Não é? É isso que uma mãe quer para o seu bebê. Então, quanto mais a gente diversificar os sabores, né, mais sabores diferentes o meu bebê for conhecendo, melhor para ele. Ele vai ter uma alimentação muito mais rica em nutrientes e também no aprendizado, que vai favorecer com que ele coma tudo com mais prazer lá na frente. E é isso que eu ensino, é isso que eu falo para as minhas mães. E é proibido liquidificar, gente.
É proibido oferecer tudo misturado. Se você quer o melhor, se você quer que ele coma bem, se você quer que ele goste de comer, né? Goste de comer comida, goste de comer alimentos saudáveis, agora, com 1 ano, com 5, com 10, é agora que você tem que começar. Começar direito, começar fazendo direito as coisinhas, né? Que cada detalhezinho, são muitas coisas. Muitas coisas. É o jeito de temperar, é o jeito de preparar, é o jeito de oferecer, é o jeito que a gente tá, é o jeito que o bebê tá. São tantas coisas para falar na hora da introdução alimentar. Por isso que eu falo, uma consulta só é muito pouco. Né? Uma consulta, para mim, é muito pouco. E a maioria das minhas mães que vêm, que já receberam orientação do pediatra, me falam isso também. Né? É um retorno que eu tenho. Por mais que o pediatra queira e abrace tudo isso, são poucos os que conseguem suprir todos esses temas, todos esses detalhes e todas as dúvidas da mãe, né? E então por isso que a gente vai juntando forças, por isso que eu gosto de trabalhar junto com meus pediatras, porque a gente junta forças, né? Os profissionais de saúde, cada um na sua área, justamente para isso, para tentar cercar aí tudo que é necessário. Bom, então falamos do liquidificado, do amassado, do batido, falamos de aprender o sabor, falamos de mastigar, falamos da textura, falamos de comer com prazer, das expectativas da mãe e dos nossos objetivos, né? Porque no fundo a gente quer mesmo ver o bebê comendo bem. E vocês não estão erradas, não. É difícil, eu também já passei por isso, já tive épocas muito difíceis com as minhas crianças. Eu tenho 2 meninas, uma de 9 e uma de 3, totalmente diferentes uma da outra. A minha de 9 comia, eu falo que a minha filha foi aquele bebê que come bem desde a primeira garfada, né? Bate o pratão. A minha segunda já foi totalmente o inverso. Ela precisou do tempo dela, porque eu falo isso pra vocês, né? A gente vê muita personalidade do bebê na hora que ele começa a comer. E ela é assim até hoje, a minha de 3. Ela precisa entender o que tá acontecendo, ela precisa saber. Ela não vai chegando, não. Ela vai analisando, ela não chega assim na pessoa, ela tem que olhar, ela tem que entender qual é a da pessoa. E isso ela era com a comida. É engraçado, é assim, eles vão se mostrando muito e a gente tem que estar esperto para saber, porque aí quando as coisas vão surgindo mais na vida do bebê, a gente já sabe mais ou menos como que eles são. Porque eles não vêm com manual, né? E o começo a gente mais baba do que outra coisa em cima deles. E aí com 6 meses eles já começam a mostrar a personalidade deles, que eles vão ter forte esses traços mais lá na frente. E é assim. Então eu já passei também por isso, eu sei que é difícil ver o bebê que não come. E já acompanhei o sofrimento de tantas mães, né? Nessa dificuldade de uma criança que não come, eu sei, é difícil, desestrutura toda a família. Por isso que a gente tem que começar direito, porque o nosso bebê, ele não vem com esse alerta. Né? Por mais que eu tô te contando isso, de que a gente tem que ficar ligado para saber como trabalhar com o nosso bebê, porque nessa hora ele mostra a personalidade, ele não vem dizendo, olha, eu vou ser difícil de comer, olha, eu vou demorar mais, olha, você vai ter que ter mais paciência comigo. Não sei se vocês estão, vou dar até um oi aqui para todo mundo. Devo uma travada aí, mas eu acho que vocês estão aqui, não estão? Então é isso. A gente vai sentindo assim a personalidade do bebê para depois ir trabalhando com calma isso. Então com a minha segunda eu já sabia que agora com essa tem que ir mais devagar, não é assim. E ela demorou mais o tempinho dela, ela foi mais devagar para começar a comer, mas hoje com 3 come muito bem, né? Sempre tem um dia ou outro que a gente não é igual sempre, né? A criança também não, tem dias que come mais, tem mais apetite, tem dias que não tá muito nem aí. Então, a gente vai investindo todos os dias. Esse investimento, vocês já fizeram tanta coisa, agora que tá chegando 5, 6 meses, eu falo que a mãe tem que começar a se preparar para a introdução alimentar com 5 meses. O 5º mês é um mês que, já tem um monte de tarefa para as mães.
elas fazerem para começar a dar comida só com 6, que é a idade correta da gente começar, né? E tendo ainda os sinais de prontidão do bebê para a hora de comer. Então, são coisas que vão caminhando junto, mas é em torno do sexto mês que a gente começa. E aí, né, vai percebendo os sinais de prontidão do bebê e investe. Mas o começo para a mãe e para o bebê é com 5 meses. Porque tem um monte de coisa para a gente se preparar. Para quando chega com 6, e aí 6, gente, não precisa ser no dia, tá? 6. Dia que nasceu, começa a primeira refeição. Não, pode ser uma semana depois, vai depender dos sinais de prontidão, que nem eu disse. Pode ser alguns dias antes. A gente vai flexibilizando de acordo com como está esse bebê. Né? A gente sempre tem o respaldo do pediatra, o pediatra sempre ajudando vocês nisso, mas vocês têm que saber quando que vocês vão começar, porque às vezes a mãe tá num momento que não é bom, e aí ela, não, tem que ser hoje, tem que ser nesse dia, e sei lá, tá, tem outras coisas que vão estar complicando tudo isso. Então, vamos esperar mais 2, 3 dias, não tem problema nenhum. Ah, isso é tema para outra live ainda. Então, ó, acho que eu falei bastante sobre essa história da textura, né, do liquidificar. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me perguntar se não ficou claro. Ou outra coisa que vocês queiram perguntar agora, porque aí eu abro aqui e vocês vão conversando comigo aí o que vocês tiverem para perguntar. E eu vou contar uma coisa para quem tá aqui a primeira vez. Então vamos lá, não sei. A Beth tá enxergando nada. Daqui a pouco eu pego meu óculos e começo a ver aqui, ó. Eu vou só dando uns oizinhos aí pro pessoal, mas eu vou pôr meu óculos e aí eu leio tudo aí que vocês estão falando, porque senão fica refletindo, a luz fica muito ruim para vocês. E é isso, então as lives acontecem. Então, para quem caiu hoje a primeira vez aqui comigo, Beth Browninger, nutricionista infantil especialista em alimentação de bebês. Já orientei mais de 2.000 mães a fazerem essa introdução, a ensinarem os bebês a comerem bem, a gostarem de comer e de uma forma tranquila, prática, divertida, que eu acho super importante. E faço as lives então, Facebook que tá lá em cima, Beth B Nutricionista, e Instagram que está aqui embaixo, Beth Browninger, assim como o canal do YouTube, que por enquanto ainda não tô fazendo a live no YouTube, só que fez Instagram mesmo. Terça-feira, que é hoje, 21 horas, horário de Brasília, e quinta-feira, às 14h30, horário de Brasília. Por que eu tô falando, gente, Brasília? Eu tô aqui em São Paulo, porque tem gente do mundo todo que fica vendo, né, e acompanhando, se não ao vivo, depois nas postagens, porque eu deixo no Face as minhas lives salvas lá, então quem quiser ver, tá inteirinha, não edito não, fica inteirinha para vocês acompanharem. Tá? Fora mais conteúdo que tiver aí. Vamos lá. Deixa eu enxergar quem está aqui. G. Ribeiro, Ana Paula. É difícil, gente, ler esses nomes assim, o Rung juntar tudo. Braga, Murilo, Aguilar, Beth, Miller, Carolina, Espaço Obara, Arlete. Ó, muito bom. Quem quiser perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Mara, Cristiane. Boa noite, Mara. Muito bem. Adoro as minhas lives. Obrigada, querida. Muito bom. Se alguém quiser então perguntar alguma coisa, obrigada pelos corações. Se não tiver nenhuma dúvida, gente, nenhuma pergunta, eu posso
encerrar, mas quero dizer que eu respondo as minhas mensagens. Então, direct message pode mandar ou nos comentários das postagens, fiquem à vontade porque sempre eu olho e tô respondendo, tá? Porque às vezes é assim, a gente pensa uma coisa, fica ou vê, né, o post, vê a live lá, ficou com uma dúvida, mas põe no comentário ou me manda direto mesmo e aí a gente vai trocando uma ideia, eu vou respondendo. É bem gostoso isso. É claro que não é um atendimento, né, gente? Porque não dá para fazer um atendimento assim, mas são orientações, são dicas, são questões que a gente vai resolvendo ali, que é só dar uma orientação, às vezes já deslancha aí a pessoa, já passa daquela questão sem gerar um problema, né? Às vezes uma coisinha assim vira um problemão. Então, quando tiver uma coisa assim, já vão buscar informação que é para não gerar problemão, não. Ok. Ninguém? Nenhuma dúvida? Obrigada, então, gente, pela audiência de vocês. É muito bom, muito gostoso compartilhar com vocês esse momento, né? Da vida do bebê de vocês. É muito gratificante trabalhar com essas crianças nessa fase. E eu espero vocês, então, na quinta-feira, 14h30. E a gente vai se ver e vou trazer uma coisa um pouquinho diferente. Quinta-feira a gente vai fazer uma coisa mais prática. Se quiser, eu sempre tento postar, né, gente, nos stories, a caixa de perguntas. Pelo menos no dia da live eu posto. E aí podem colocar lá as perguntas também. Eu tenho conseguido fazer isso, porque aí é um canal aberto também para aquela live. Então, se você se programar para quinta, já entra lá, já deixa sua mensagem. Gente, beijo, boa noite, muita luz, muita paz pro bebê de vocês, pra família toda. Então, até quinta.